Oi, eu sou a Maria Gabi, psicanalista espiritualista e criadora do método 3D. Você já teve a sensação que está evoluindo, se conhecendo, mas ainda falta algo? Como se alguma parte de você não tivesse encaixada? Foi exatamente por sentir isso que eu criei o meu método 3D. Porque a verdade é que a nossa evolução não acontece apenas em uma camada. A gente é feito de muitas partes. E quando olhamos só para uma, nós ficamos mancando na jornada. Quando eu comecei a pensar e me posicionar no digital, senti um conflito. Falar só de psicanálise não representava tudo o que me transformou. No meu próprio processo, eu vivi muitas camadas, mentais, físicas e espirituais. E quando eu comecei a olhar isso com profundidade, eu descobri que tinham três grandes dimensões que sustentavam o meu processo de evolução: a dimensão mental, material e espiritual. A primeira dimensão é a mental. É onde trabalhamos nossos pensamentos, memórias, traumas e comportamentos. É aqui que entra a terapia. Fazer análise é abrir espaço para descobrir o que te prende, o que te impede de viver uma vida mais leve. A psicanálise é uma das ferramentas mais potentes que eu conheço. É o caminho para entender de onde vêm nossos padrões, de curar as dores do passado e construir com consciência o que queremos ser no presente. Ela vai te fazendo entender quem você é, o porquê você reage como você reage e a partir daí mudar. Como dizia Jung, eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que eu escolhi me tornar. Então a psicanálise, ela procura entender a tua história com profundidade, além daquilo que você lembra, e depois de olhar todo esse caminho que você percorreu até aqui, de tudo aquilo que esteve no seu caminho, que sim, influenciou você a ter a vida que você tem hoje, você finalmente pegar as rédeas da sua vida de volta e transformar tudo aquilo que for dor em potência, em força e mudar a tua realidade. A segunda dimensão é espiritual. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de sentido. Espiritualidade é acreditar que existe algo maior, que existe uma força que governa tudo. Que a gente não está aqui só para acordar, escovar dente, pagar boleto e morrer. A fé que existe algo maior que está comandando tudo é o que nos sustenta quando tudo desaba. É ela que nos lembra que não estamos aqui sozinhos, mesmo quando parece. No meu caminho, eu explorei muitas práticas: ayahuasca, constelação familiar, teta healing, apometria, reiki, meditação, yoga. Cada uma delas foi me ajudando a voltar para mim. Nessa dimensão, eu falo também sobre como a vida, essa força maior, que para mim é tudo o que acontece, quando essa força, quando a gente entende que essa força existe, a gente começa a olhar a vida e compreender que as coisas começam a se moldular para que você tenha clareza no teu caminho. Aqui você começa a prestar atenção na vida e identificando, nossa, isso aconteceu aqui, que coincidência. Parênteses, eu não acredito em coincidência. Que coincidência isso ter acontecido aqui, não é mesmo? Qual a chance disso acontecer? E aí eu tenho o meu amigo Jung para me ajudar nesse processo quando ele fala de sincronicidade, quando ele fala qual a probabilidade disso acontecer nesse mesmo momento que eu estou pensando nisso. Vamos ter outros vídeos para falar com mais detalhes sobre isso também. Mas aqui eu tô te dizendo, esse olhar espiritual é olhar para a vida e entender que ela está ao nosso favor e que tudo que acontece no caminho está nos ajudando a evoluir, mesmo as coisas que na nossa visão pequena, na nossa visão de humano, são ruins. A terceira dimensão é a material. E apesar de parecer que é a mais fácil, é geralmente onde as pessoas mais erram. A gente vive no mundo físico, então é aqui que as coisas acontecem. E o nosso corpo é o nosso templo. Aqui entra o cuidado com o nosso templo e aqui entra o nosso agir, fazer o que precisa ser feito, cuidar do nosso corpo, se alimentar bem, se mover. Não adianta eu ficar lá no meu mental, estudando, entendendo,
ficar lá no meu espiritual me conectando com tudo isso e não fazer nada no mundo físico, não tomar ação para que as coisas aconteçam. Muita gente lê tudo, entende tudo, ouve muitos podcasts, mas não muda nada na vida real. Não coloca limites, não toma decisões, não sai do lugar e aí, é claro, o desequilíbrio volta. Não é sempre óbvio como essas três dimensões se integram, mas com o tempo elas começam a conversar entre si. Vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a surfar, eu achei que era só corpo, movimento, esporte, mas ali no mar algo profundo começou a acontecer. Eu comecei a ver o mar como um professor. Ele começou a me ensinar sobre entrega, paciência, força. E isso despertava em mim reflexões sobre a minha vida, meus medos, minha mente. E é aí que mora a mágica, quando a vida real começa a ser o seu espelho. Quando corpo, mente e espírito não competem, mas se somam. E talvez você esteja se perguntando, ok, mas por onde eu começo? E aí eu já começo a tirar a fantasia daqui. Esse método não é um checklist. Você não vai ter um checklist de cada dimensão e vai ticando e a hora que você terminar, pronto, você evoluiu. Esse método exige entrega, exige profundidade, dedicação e coragem. Você pode estar já caminhando em uma das três dimensões e ainda não iniciou outra, então vai depender muito do seu momento e por isso é importante que eu esteja presente nesse seu processo para entender qual o momento das coisas se encaixarem. Não vamos fazer tudo de uma vez, não vamos sair mergulhando desenfreadamente. Não é assim o processo de evolução, até porque se fosse, estaríamos todos já em outro patamar. Mas, se você ainda não iniciou em nenhuma das três dimensões, começa pela análise, porque a análise pode ser esse fio que vai puxar as outras partes. É um processo lento, mas eficaz, porque ele respeita quem você é, o seu tempo e a sua história. E eu vou criar para vocês uma série de 3 vídeos focando em cada uma das dimensões para trazer para vocês a minha história, a minha experiência e como é que eu fui trabalhando e evoluindo cada dimensão. Se o que eu disse aqui fez sentido para você, talvez está na hora de começar nesse caminho. Porque você não é só mente, nem só corpo e nem só espírito. Você é tudo isso. E viver bem é aprender a integrar todas essas partes. E esse é o método 3D, uma forma de olhar para a vida com mais verdade, mais profundidade e mais presença. Se você quer dar esse primeiro passo comigo, aqui na descrição tem tudo o que você precisa para agendar a sua análise. Se inscreva no canal, deixe um link e compartilhe com quem você acha que está pronto para começar esse caminho. Com alguém que também está buscando sentido. E aí, bora mergulhar? A gente se vê no próximo vídeo.